abençoe. Esse versículo aqui ele é muito profundo. É um versículo pequeno. E de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tudo que o seu inimigo vai querer é que você não ouve. Então você conversa com muitas pessoas, de um modo geral, elas dizem: nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o que as pessoas não entendem é que você precisa saber aonde está Deus. Senão você não vai ter fé. Essa fé não vai vir a você. Vocês observam que Pedro teve fé porque ele ouviu a palavra de Deus, saída da boca de Jesus. A palavra cura. Você não tem como você adquirir fé sem a palavra de Deus. Fora dela não tem jeito. A Bíblia diz que a fé... O que é fé? Revelação. A Bíblia diz que a fé, a revelação não é de todos. Por que não é de todos? Porque não eram todos que estavam em Deus antes da fundação do mundo. Aqueles, somente os que estavam em Deus vão entender esse versículo. Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aonde está a palavra? Perguntaram para o profeta, nós já falamos várias vezes sobre isso. Irmão Brana, Deus está em sua igreja? Ele falou assim: de maneira alguma. Deus não está na minha igreja. E por que eu vou falar para vocês hoje que Deus está na nossa igreja? Se nós afirmarmos certas coisas, nós seremos uma denominação. E aonde está Deus, irmão Brana? Ele falou assim: Deus está em sua palavra. Então você só pode adquirir fé aonde está Deus. Não é na igreja, é na palavra de Deus. Amém? Amém. Então vocês observam que Eva teve fé. Eva não teve fé. Abre a Bíblia em Gênesis 3. Agora, por que Eva não teve fé? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Eva não tinha fé? Não teve fé? Acabamos de ler o versículo. Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem estava pregando para Eva não era Deus. Eva não poderia adquirir fé. Ela não estava ouvindo a palavra de um pastor correto. Ela tinha Adão ali. E Deus descia toda a tarde para ter um companheirismo com eles. Então tinha alguém pregando para Eva. Eu quero que vocês entendam que o nome Eva ainda não era Eva. Porque o nome Eva significa a mãe de todo ser vivente. Esse é o nome Eva. Então tinha um pregador pregando a Eva. Esse pregador ele estava pregando da mesma forma que Deus prega. E Deus está pregando até hoje. É por isso que em Hebreus 1, você não pode deixar de ler essas escrituras sempre. Em Hebreus 1, ali diz que Deus, havendo Deus antigamente pregado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós pregou nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus que pregou. Então tinha alguém pregando a Eva, levando o evangelho igual, o evangelho original. E aquele evangelho que ela ouviu não deixou com que ela adquirisse fé. Por que isso? Porque ela não estava ouvindo a palavra de Deus. Então agora em Gênesis capítulo 3, está escrito: ora, a serpente era mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Vocês observam que não disse a Eva, porque o nome ainda não era Eva. Esta disse à mulher:
é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele está dizendo, é isso que Deus disse? Em outras palavras, você tem certeza que foi isso que Deus disse? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vocês observam que Eva, a mulher, ela estava tocando, ela estava falando justamente o que Deus tinha falado. Mas ela estava batendo de frente com uma revelação que ela não tinha. E quando a igreja ela não tem a revelação da palavra, fica muito fácil qualquer líder enganar ela. Ficou muito fácil esse líder chamado serpente enganar Eva, porque a mensagem era a mesma, a pregação era a mesma. Então observe que Eva disse que Deus disse para não fazer isso, porque no dia em que tocar, nesse dia morrereis. Nós morreremos nesse dia. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Jesus, ele morreu só por essa palavrinha, não. Essa palavrinha custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele veio para corrigir essa falha que estava nas Escrituras. Não nas Escrituras. Essa falha que a serpente deixou aqui. Porque ela acrescentou a palavra. Ela disse, não morrereis. E ela continua, a serpente dizendo, ela diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comeis, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vocês observam que esse pregador, Satanás, na serpente, que essa inteligência não podia ser da serpente, mas ela já era um ser inteligente. Porque vocês observam que ela estava acima do macaco, ela estava acima de todos os bichos. E essa sabedoria não era dela, era desse pregador nela, era essa unção que estava nela. Então aquela igreja, ela foi ludibriada, ela foi enganada por esse pregador. Irmãos, então sem fé, voltando onde nós estávamos lendo, sem fé é impossível. Então hoje você vai ouvir a mesma mensagem. Você não vai perceber nada. É apenas uma coisinha acrescentada. Então você tem que tomar cuidado aonde está Deus. É isso que eu estava dizendo no começo. Por não saber onde está Deus, você pega uma vogal ou uma consoante acrescentada e você já não se salva mais. Quando nós falamos de adultério, nós não estamos falando sobre homem e mulher. Você observa o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando a serpente falou assim, não morrereis, ela adulterou a palavra. Ali já foi um adultério. Então vocês observam, nós vamos falar sobre os sentidos ainda. Vocês observam que Eva, primeiro Satanás, ele teve que ter um contato com os sentidos dela. Ele teve que corromper os sentidos de Eva, para que ele pudesse introduzir a semente dele nela. A igreja hoje, primeiro, a pregação errada. A gente fala de pregação sem citar nome de pessoas, porque a mensagem hoje ela se tornou uma coisa enganadora em muitos lugares, porque é quase igual. Então vocês observam isso. Não deixa passar essas coisas por alto. Então muitas vezes você fala a mesma coisa, é o mesmo evangelho. Somente se você tiver a semente de vida em você, a semente de Deus em você, aí você vai saber do que nós estamos falando, amém? Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu separei, eu vou colocar de volta o quadro que eu coloquei no outro final de semana. Teve pessoas que falaram, olha,
Eu acho que não vai precisar hoje, irmão Ciro. Mas as pessoas falaram assim, olha, nós não conseguimos visualizar o quadro. Talvez não consiga de novo. Mas eu vou deixar ele numa posição mais fácil para vocês verem. Está numa posição mais fácil? Não, está melhor. Aí não vai dar para ver. Está melhor aqui. Está bom aqui. Ou vocês estão tendo dificuldade para ver daí? A gente fala mais para frente. Então vocês observam que a palavra de Deus, Eva foi enganada primeiro na mente. Por isso eu coloquei esse quadro de volta aqui, porque você está passando pelo mesmo problema que Eva passou. Você está passando pelo mesmo problema. Aonde foi que Eva foi enganada? São 5 sentidos no corpo, que a gente já tinha falado, vamos sempre repetir isso aí. O olfato, o tato, a visão, a audição, o paladar, e o que mais? Só isso, né? Olfato, tato, visão, audição e paladar. 5 sentidos. Com esses 5 sentidos você não vai entender Deus. Com esses 5 sentidos você não vai entender Deus. E depois você tem mais 5 na alma, no espírito, que é o afeto, a consciência, a memória, a imaginação e a razão. A razão não é do cristão. O cristão não tem razão. As pessoas têm razão porque ela bate na mulher. A pessoa tem razão porque ele briga com o vizinho. Mas o cristão não tem razão. O cristão não tem razão. Então esses sentidos aqui não vai fazer você saber quem é Deus. Esses 5 sentidos aqui do corpo natural do homem foi feito para que o homem pudesse ter um contato natural com os outros seres humanos, para você poder interagir com as pessoas. Mas uma vez que um desses sinais, desses sentidos, estejam faltando em você, você já não é perfeito mais. Então, uma vez que está faltando na sua alma alguma coisa dessa, você não é perfeito mais. Então, muitas vezes a gente fala assim, fulano é um deficiente visual, ele é um deficiente auditivo. Não é. Ele tem um demônio ali. Aprenda isso, ele tem um demônio ali. E aquele demônio precisa sair da pessoa. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vocês observam que Satanás ele não estava preocupado com Eva. Esse quadro que eu estou mostrando para vocês, pensa na Eva agora. Satanás não estava preocupado ainda. Ele precisava se acossar do corpo físico dela. Mas para isso ele tinha que romper os sentidos de Eva. E aonde Satanás foi? Satanás veio aqui. Ó. Veio aqui na alma de Eva. Por que ele veio na alma? Porque é na alma que está a fé ou dúvida. Na alma está a fé ou a dúvida do homem. Todo homem tem alma, porque ele precisa descrer da palavra de Deus. Então primeiro Satanás ele entrou aqui. Ó. Não esqueça também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então por Eva não ouvir a palavra de Deus, o que entrou aqui na alma dela, aquela pregação que ela estava absorvendo, começou a matar o corpo dela. Começou a deteriorar o entendimento dela. E aquilo começou a se ramificar por espírito. Do espírito veio para o corpo. Porque ela recebeu aquela mensagem de mentira. Ela recebeu uma pregação igual à pregação de Deus. Mas era uma pregação de mentira. E tudo que você ouve vem aqui. Presta atenção no que você ouve. A mente não deleta. A mente humana não deleta. Tudo que você ouve vem aqui. Então se você não ouvir a palavra de Deus, você não recebe fé. Pedro recebeu a fé porque Deus através de Jesus estava pregando a ele. Observa isso. E você hoje precisa de Deus
Eu falo isso para vocês com medo da reação da pessoa. Mas você precisa de Deus em um homem trazendo a palavra para você. Senão você não adquire fé. E fé é uma revelação. Você não adquire. E o que aconteceu com ela foi justamente isso. Então primeiro ela teve a alma. Ela não tinha revelação. Por não ter a revelação, a dúvida tomou conta. Quando a pessoa não tem revelação, a dúvida toma conta. Aí o sentido começa a ramificar os sentidos. Aí o seu sentido começa a ver algo onde não tem. Você começa a imaginar algo onde não tem. A imaginação já não é sua. Aquele ser que corrompeu você de dentro. Já é a imaginação dele em você. Já é o sentimento dele em você. O sentimento dele em Caim fez Caim matar Abel. Então isso não para. Veja isso como o corpo de vocês. Observa se você crê na mensagem ou não. Se você não crê num homem como pregador, você já foi enganado aqui. Ah, mas fulano prega a mesma coisa. A serpente pregava a mesma coisa. A serpente pregava a mesma coisa. Simplesmente ela colocou uma palavrinha nela. Certamente ela disse, não morrerá. Não morrerá. E essa palavra fez a vida. Jesus tem que dar a vida dele em amor de você. Amor de mim. Olha o homem que morre com uma palavra. Você fala alguma coisa para o seu encarregado, você ainda continua na empresa. Mesmo ignorante, você continua lá dentro. Jesus veio para morrer por algo que ele não fez. Então, justamente por causa dessa palavrinha, e essa palavrinha hoje não pode entrar na igreja. Ah, isso não tem problema. Por que você não prega sobre isso? Por que você não prega sobre aquilo? A palavra não é de pastor nenhum. A palavra de Deus não é de particular interpretação. Deus é seu próprio intérprete. E Deus está preocupado com a sua alma. Deus desceu para habitar aqui. Mas Deus só pode habitar na sua alma através da palavra. Somente através da palavra. E não pode ter adulteração na palavra. Quando teve adulteração, a raça humana caiu. Quando tem adulteração da palavra na igreja, a igreja caiu. Eu acho que deu para entender essa parte. Eu fiz questão de colocar de novo para usar alguns irmãos. Eu não sei se eles conseguiram visualizar novamente. Mas não deixe seus sentidos ser razoáveis. O arrazoamento é de Satanás. Mas a fé é de Deus. E a fé não é de todos. Tudo bem até aqui, irmãos? A fé não é de todos. Agora vocês observam. O irmão Brando ele chega a citar algumas coisas. Na mensagem Fé Perfeita, o William Branham chega a dizer, disse, agora também, aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. Vocês creem que Deus existe? Amém. Você tem que crer que Deus existe. E é impossível agradar a Deus sem fé, sem revelação. Vocês observam que é a revelação que Satanás não quer que você adquira. Porque quando você adquire a revelação, a porta se abre para você. O mundo não te segura. A dúvida não pode prevalecer. Aonde não tem revelação, porque a dúvida prevaleceu. É porque a pessoa creu em outra mentira de Satanás. Vocês observam que, mais uma vez, eu vou repetir, que Deus morou numa casa de 3 cômodos, como o William Branham disse, que foi corpo, espírito e alma de Jesus. Da mesma forma tem que ser em nós. Se nós somos irmãos de Jesus, e se Deus habitou de uma forma em Jesus, Ele tem que habitar da mesma forma em você. Ele tem que habitar da mesma forma em mim. Mas para isso, você tem que ter fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Gente, você tem que saber, eu não estou dizendo para você que a palavra está aqui, que a revelação está aqui. Eu estou deixando você pensar. Eu vou falar como o William Branham falou. William Branham, Deus está na sua igreja? Ele disse não. Deus está em sua palavra. Então, se o que você está ouvindo aqui é a palavra de Deus, então você tem que crer que Deus está aqui. Você tem que crer que Ele está aqui. O William Branham disse, Ele está aqui para mudar os nossos pensamentos.
Temos que ter os pensamentos mudados. Não é nós pensando, é Deus pensando. Não é você agindo, tem que ser tudo Deus. Tem que ser tudo Deus, mano. Deus não pode tomar a pessoa pela metade, porque o serviço de Deus é completo. Eu estava olhando essa igreja aqui, ela tem 3 repartições, tem 3 caixas de som, tem 3 estrelas na porta. Tudo aqui leva em 3. Eu fiquei abismado hoje, eu nem tinha percebido isso. 3 degraus. Eu falei, meu Deus, Deus é perfeito em 3. Eu creio que Deus está aqui. Se você crê que Deus está aqui, não tem como Deus não dar a porção que você precisa. O William Branham diz, então você tem que crer que Ele existe. Você não pode agradar de outra maneira, somente pela fé. E se você diz que crê em Deus, e ainda quando nunca o tem visto, então tem que crer por fé. Tem que ser por fé. E se pelo contrário, você pudesse ver, observa isso, se pelo contrário você pudesse ver, então já não seria fé. Se você pudesse ver, já não seria fé. Precisa de fé para saber que essa caixa está aqui? Precisa de fé para saber que aqui tem uma Bíblia? Não. Então, se você vê, já não seria fé. Qualquer coisa que os sentidos declaram, já não tem nada a ver com fé. Porque já não é, porque fé não é, porque fé porque essas coisas que você vê já é um fato científico. E isso já não é fé. Um fato, o que você vê é os seus sentidos que está te mostrando. O seu olho está vendo, o seu ouvido está ouvindo. Então já não é fé mais. A fé é algo sobrenatural. É algo que é revelado a você. As demais pessoas não vão entender porque você sai e vem num lugarzinho tão pequeno. Algo moveu você aqui. Você saiu da cidade de vocês saíram para estar aqui hoje. Como que vocês sabiam quem está aqui hoje? Pela fé. Sem fé vocês não chegariam aqui. Vocês sabiam que iam chegar. Mas vocês não sabiam de que forma vocês iam chegar. E a fé é isso. Você sabe que Deus está aqui, mas você não sabe de que forma Ele vai agir na sua vida. Mas você sabe que Ele vai agir. Você sabe que Ele é o galardoador de todos que o buscam e o amam. Aquele que vem a Deus tem que crer em Deus. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E se você tem que vir, e se você tem fé, e se você tem fé por meio da palavra, então Deus está obrigado a honrar aquilo para você. Observe Abraão. Abraão teve que crer somente no que a voz lhe dizia. Ele cria na voz, na palavra. Ele não estava vendo, mas ele ouvia Deus. Chegou uma hora que o William Branham disse que Deus apresentava para Abraão uma coluna de fogo, uma sarça. Até chegou o tempo que Deus se mostrou visível para ele. Então hoje Deus está visível para você. Mas você pode ver Deus? Não. Mas você tem fé que Ele está aqui. Então através da fé, você move montanhas. E que montanha que é essa? Às vezes você imagina tanta coisa. É uma doença que você tem. Uma depressão que você tem. Essa montanha precisa ser movida. Toda vez que você vem na igreja, é um demônio que deixa você. É uma dúvida que deixa você. Então Abraão creu apenas no que a voz disse. E quando ele tinha 100 anos, já havendo passado dos 25 anos, ele tinha muito mais confiança na promessa do que quando ele tinha 25. Em Romanos 4, versículo 20 ao 21, está escrito: e não, falando de Abraão, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. O que tem na sua alma?
Fé ou dúvida? A dúvida é incredulidade. Você tem que ter fé. E Abraão não duvidou dessas coisas por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E sendo certíssimo de o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. O que Deus tinha prometido a Abraão, Abraão estava descansado, porque Abraão sabia que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele falou. O que é a promessa? Deus é a promessa. É por isso que Paulo falou assim, a promessa é para vós, para vossos pais, para vossos filhos, para todos quanto nosso Deus, nosso Senhor, chamou. Em Hebreus 1:11 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você tem que esperar. O que é um fundamento? Quando você vai fazer uma casa, você não tem que fazer o fundamento? Então a fé é um fundamento das coisas que se esperam. Já estou finalizando, irmãos. Eu quero deixar um culto não estendido para facilitar para as pessoas que estão do outro lado, para a gente poder baixar a gravação para levar até eles. Aqui é onde, o William Branham está dizendo, aqui é onde muita gente falha em receber a sua cura, ou o que estão buscando, porque tomam a fé como algo que não é verdade. Então, por você não tomar a fé, o William Branham está dizendo, da maneira correta, você perde a sua cura. Você vem numa igreja, você vai na outra, buscando a Deus. Não, Deus tem que estar em você. O avivamento de Gales tem que estar em você. A palavra tem que estar em você, não está na igreja. É por isso que o William Branham diz, Deus não está na igreja. Deus está em sua palavra. Permaneça que vocês são parte de Deus. Se vocês são parte da palavra. Então Deus está em sua palavra. Vocês são parte da palavra, vocês são parte da palavra de Deus. E Deus está em sua palavra. E Deus habita em vocês, em porção. Então, automaticamente, você já está congregando todos os dias. Porque Deus está em você. Você é a palavra de Deus. Você é um alfabeto, uma vogal de Deus espalhada nesse mundo. William Branham disse, agora escute bem. Isso não é o que vocês imaginam, mas algo tão real quanto qualquer outro sentido do seu corpo lhe declara alguma coisa. O sentido do seu corpo ele te declara algo. É que eu estava falando, você não precisa de fé para saber que isso aqui é uma caixa de som. Mas quando Deus está em você, algo é tão real como o sentido do seu corpo dizendo algo. Você crê, por mais que outros dizem, Deus não está ali. Mas você crê naquilo. Você crê na palavra de Deus. Isso é tão real como eu sinto a minha roupa. Deus tem que ser real dessa forma para você. É tão real como eu sinto a minha roupa. É tão real como eu escutar música. É tão real como saborear algo em minha boca. É assim que é real. A única coisa é que você não pode mostrar às outras pessoas. Isso é tão real para você. Você anda pela fé. Você vai trabalhar pela fé. Você dorme pela fé. A fé é algo que não foi dado a você. É um dom de Deus. Então quando você tem isso em você, você sabe o que você tem. E o William Branham está dizendo, é uma coisa que você não tem como mostrar ou passar para outras pessoas. Porque as coisas de Deus é loucura para o mundo. Vocês observam, as coisas de Deus é loucura. Irmãos, tenha isso em mente, Deus não está em todos os lugares. Deus está onde está a sua palavra. É por isso que a palavra diz assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Você tem que saber perfeitamente como é esse nome. Da mesma forma que você conhece o seu nome, seu sobrenome, de onde você veio, de que forma você nasceu naquela família, você tem que saber como você está na família de Deus hoje. Mas só que na mente da pessoa, se tiver a dúvida, é porque ela não foi predestinada lá atrás. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Se não é de todos, é porque não estava na mente de Deus. Eva recebeu uma pregação de morte. Ela recebeu uma pregação de morte. Por que isso? Por que ela recebeu esse tipo de pregação? Porque aquele ser que estava pregando a ela,
Ele não foi gerado de Deus, ele foi criado. E todo princípio, todo começo tem um fim. Satanás foi criado, Jesus foi gerado, ele é o gerado do Pai. Então você estava lá atrás com ele. Lá atrás, então você tem uma paternidade. Você tem uma representação hoje. Você tem isso. Mas só que aquele ser que estava pregando a Eva, aquele ser que adulterou a palavra para Eva, ele não estava em Deus desde antes da fundação do mundo, porque ele foi criado. E o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Irmão, então todos que não adquirirem a revelação da palavra, fé, se libertar de si mesmo, se libertar de seus pensamentos, não adquirirão isso. Eles são parte de Satanás, porque não vão ter uma mente mudada. A palavra diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Somente os filhos de Deus terão a mente revelada, a mente mudada, os sentimentos mudados. Vocês observam que Eva teve uma mente mudada para pior. E quando aquele veneno foi injetado na alma dela, aquilo começou a matar tudo em volta. Começou a matar os sentidos do espírito. A pessoa, você vê que quando a pessoa faz o mal para a outra fala assim, aquilo é sem alma. A pessoa não tem alma. Porque a alma morreu. E aquilo lá se ramificou no espírito. Começa a matar a imaginação, a razão. Tudo isso aqui já foi corrompido. Porque o processo começou lá dentro. Você lembra da maçã, da banana? Como você sabe que a banana está madura? Porque você vê que a casca está de outra cor. Mas o processo da banana começou lá dentro. Aquilo veio vindo. Até passar pela casca dela. Aí você olha na casca da banana e você fala assim, olha, ela está madura. E assim é você. Aí Deus começa a fazer o processo na sua alma. E Deus chegou e ali tem fé, revelação, porque você já cria em Deus. Você já é uma parte de Deus, não tem como você não crer nele. Então ali estava a fé. E aquilo vem trazendo para o seu espírito. Deus começou a encher sua alma, encher o teu espírito. E aquilo trouxe para o seu corpo, agora a matéria, seu corpo externo. Aí você começa a olhar, andar na rua, a pessoa vê lá do outro lado, né? Eu acho que ela é crente. Porque o processo começou lá atrás. Aí você começa a conversar com a pessoa, você vê aquela doçura dela. Porque ela está expressando aquilo que está lá atrás. O processo é de dentro para fora. Às vezes nós queremos entender a Deus com nossos sentidos naturais. Com o seu sentido natural você percebe o teu irmão. Com os seus sentidos naturais você vai para qualquer outro lugar, menos na casa de Deus. Com os seus sentidos naturais. A Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Então você não vai entender a Deus nunca pelos seus sentidos naturais. Você nunca vai entender a Deus pelo olho. É por isso que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem reservado para vocês. Amém. Mas para isso chegar até vocês, o olho natural tem que estar mudado, o ouvido natural tem que estar mudado, o sentimento natural tem que estar mudado. Jesus falou, num outro mandamento eu vos dou, que amardes uns aos outros. É justamente aí onde nós falhamos. É justamente aí onde nós falhamos. Porque o William Branham diz que a fé e o amor, elas são parentes. Você vê o amor? Não, mas você sente. Você vê a fé? Não, mas você sente. Que nem uma pessoa estava conversando com uma pessoa sobre o vento, falando que o vento era abstrato. Eu falei, não, não é abstrato. O abstrato não pode ser visto, não pode ser medido. O abstrato não pode ser medido, mas o vento pode. O amor não pode ser medido, não pode ser tocado, mas pode ser medido? Não. É tão profundo essas coisas. A fé e o amor estão juntos. Não tem como você amar a Deus, ter fé sem ter amor primeiro. O William Branham diz que o amor impulsiona a fé. Então se você tem a revelação hoje, é porque existe amor em você. Não existia amor em Caim, por isso que ele matou o irmão. As obras dele eram más. Porque ele foi corrompido aqui dentro.
A mãe dele recebeu uma mensagem de pecado, uma mensagem de morte. E Adão virou as costas para Eva. Adão foi um tipo de Cristo. Adão não virou as costas para Eva. Adão ele se entregou por ela. Observe, se Adão não aceitasse ficar com Eva, Deus destruiria ela ali. E Deus só não destrói você hoje porque você é parte de Jesus. Amém. Eva era parte de Adão. Vocês observam que Adão estava na criação original. Adão não foi enganado. A Eva foi enganada. Gente, observa, a igreja é enganada, mas a noiva não. Eva foi enganada porque ela não estava na criação original. Então, quando você vê muitas pessoas hoje pregando o Evangelho e vivendo uma vida de engano, é porque elas não estavam na criação original. A pessoa vai bem até uma certa distância, depois cai o semblante. Não estava na criação original. Mas os que estão na criação original, eles estão entendendo o que Deus está fazendo nesse momento. O que estavam na criação original, eles não estão olhando para o que Deus vai fazer. Eles não estão olhando para o que Deus fez. Eles estão olhando para aquilo que Deus está fazendo no momento. E Satanás está no momento de Deus também, viu? Vocês pensam que não. Ele não está no estágio completo, mas ele está no momento onde Deus está trabalhando. Porque ele precisa fazer com que você se engane. Você não entenda a palavra. Porque as pregações, a Bíblia diz que as pregações do Evangelho seriam tão parecidas naquele dia que enganaria Deus escolhido. Até os eleitos, se possível fosse, mas não é. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus acrescente a sabedoria dele em vocês. Que nós possamos aprender a amar um ao outro. Porque sem fé, sem amor, é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ser impulsionados por isso. Precisamos dessas coisas. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando. E eu acredito que o irmão Marinho vai cantar mais um hino. E a irmã Flávia depois ela vai tocar para nós. A irmã Zenaide vai tocar também? Não vai?